Folha das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem a folha das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre neste mundo foi Jesus quem operou a minha alma manchada de pecado, lá na cruz com seu sangue. A minha alma Manchada de pecado, lá na cruz com seu sangue. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. O poder de Deus É fogo para queimar. pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, Você vai ficar transformado. se você entra neste fogo, Meu irmão, você vai ficar transformado. Vai abalar, o mundo vai abalar quando Jesus voltar. Vai abalar. Vai abalar, o mundo vai Abalar. quando Jesus voltar. Vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando. A igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai Abalar. quando Jesus voltar. Vai abalar. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus É fogo para queimar. pecado. Se você entra neste, Fogo, meu irmão, você vai. ficar transformado. Se você entra neste fogo, Meu irmão, você vai. ficar transformado. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Teu nome é Jesus, 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 teu nome é. Jesus. Eu tenho um amigo que me guarda, me guarda. Me guarda. Eu tenho um amigo que me guarda, seu nome é Jesus, 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 seu nome é Jesus, 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 seu nome é. Jesus. Eu tenho um amigo que liberta, liberta, liberta. Eu tenho um amigo que liberta, seu nome é Jesus, 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 seu nome é Jesus, 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 seu nome é. Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me
Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Palmas para Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Nosso Deus é grande, meus irmãos, e poderoso, aleluia. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não muda, ainda que as coisas deste mundo mudam, mas Jesus não muda, Deus não muda. O amor dele é o mesmo, meus irmãos, desde Adão. O amor dele é o mesmo pelo ser humano. Deus te ama, minhas irmãs, Deus te ama, meus irmãos. Deus nos ama, aleluia. E Deus tem feito tudo, meus irmãos, para mudar a nossa natureza. Se nós não mudar a nossa natureza, não alcançaremos, meus irmãos, a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. A natureza do homem, meus irmãos, é pesada. A natureza do homem, meus irmãos, é terrível. Ele não quer limite, meus irmãos. E nós sabemos que para tudo tem limite nesta vida. Tudo tem limite. Não só aqui na terra, mas as coisas de Deus também têm limite. Tudo tem limite, meus irmãos. E nós precisamos viver na presença de Deus, guardando a tua palavra, guardando o teu evangelho e vivendo os limites que Deus nos propõe, para nós viver, meus irmãos, em santificação diante do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem a Bíblia, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. São Mateus, capítulo 24. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Capítulo 24 e o versículo 29. Aleluia. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus veio, meus irmãos, foi, meus irmãos, castigado, cuspido, foi, meus irmãos, crucificado, foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E desde este tempo, meus irmãos, eles anunciam a volta de Jesus. Desde o dia que ele ressuscitou, que ele foi para a glória, é anunciada a volta do Senhor Jesus. Jesus está mais próximo, meus irmãos, de voltar a buscar o seu povo do que a própria roupa que nós vestimos. Está perto, meus irmãos, está perto, pertinho. Precisamos andar, caminhar em espírito e em verdade. Precisamos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, da nossa alma, para que nós sejamos achados dignos de subir naquele dia. Diz assim a palavra do Senhor: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Glória a Deus. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder
e grande glória. Aleluia. Glória a Deus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode bater palma, louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu que posso e pode me ouvir, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores, na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, ninguém sabe a hora e nem o dia, nem o momento em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. A igreja, quando dizemos igreja, irmãos, não é essas 4 paredes aqui não, é o povo. A igreja é você que serve a Deus, é eu, é nós que servimos a Deus com sinceridade em nosso coração, porque não existe igreja, meus irmãos, se não viver com sinceridade no seu coração. Não existe. Estão com engano, com mentira. Toda igreja, meus irmãos, todos aqueles que dizem que ser uma igreja de Deus, ele tem que andar no caminho do Senhor, ele tem que viver os ensinamentos, aleluia, da palavra de Deus, tem que viver a sua doutrina. A doutrina verdadeira de Jesus, meus irmãos, é que nós dominamos o nosso corpo, a nossa carne tem que ser dominada, aleluia, pelo nosso espírito. É uma guerra, meus irmãos, é uma guerra do corpo contra o espírito, é uma guerra. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É uma guerra, meus irmãos, da carne contra o espírito. O espírito, ele sabe, meus irmãos, que ele tem que voltar para Deus, mas ele sabe que ele tem que dominar a carne, porque naquele dia, meus irmãos, será levado a carne, a nossa carne vai ter que ser transformada naquele dia para subir aos céus. Não vamos subir com esta carne imortal. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós, os que ficarmos vivos para o arrebatamento, seremos, meus irmãos, transformados num abrir e num fechar de olho, num corpo incorruptível, imortal e glorioso. A partir daquele momento que Jesus nos arrebatar para os céus, vamos ser imortal, nunca mais morreremos. Aleluia! Nunca mais as minhas irmãs vai morrer, nunca mais os meus irmãos vai morrer, nunca mais sentiremos dores, meus irmãos, nunca
nunca mais sentiremos angústia, nunca mais cairá lágrima nos seus olhos. Não, o choro vai ser enxugado naquele dia. Aleluia, Jesus. Aquele dia, meus irmãos, será o grande dia do Senhor. Aleluia. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus vai chamar aqueles que foram escolhidos, foram chamados e escolhidos por Deus para a salvação do Cristo. Ele vai chamar, meus irmãos: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Está entendendo, irmãos? Deus já preparou tudo. O teu lugar já está lá tudo preparado. O meu lugar já está lá preparado. Então nós devemos aqui insistir. Devemos, meus irmãos, buscar o reino de Deus à força, como diz a palavra de Deus. Temos que esforçar de toda maneira. Quando levantarmos de manhã, orarmos a Deus, pedir a misericórdia dEle e viver o seu dia a dia, a sua vida, mas em espírito e em verdade. Lá na empresa onde você trabalha, você não pode estar na roda dos escarnecedores, porque a maioria, meus irmãos, na hora do almoço, eles se reúnem para jogar, se reúnem para conversar as piadas, para discutir as suas coisas do mundo. Porque o desejo, meus irmãos, daqueles que não conhecem a Deus, o desejo dele é nas coisas do mundo. O desejo deles, meus irmãos, é adquirir bens, riquezas, ficar rico, ficar com a conta bancária gorda. É assim o desejo daqueles que não conhecem a Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus em espírito e em verdade, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, ele, meus irmãos, sabe que tudo neste mundo passa. E nós, meus irmãos, não levaremos nada daqui, nada levaremos daqui. E uma grande maioria, meus irmãos, está usando a igreja para, meus irmãos, se enriquecerem. Homens, meus irmãos, que estão por aí, pelo Brasil, pelo mundo, fazendo, meus irmãos, uma obra maligna, uma obra diabólica, não é obra de Deus. Estão na mentira, inventando, mentindo, enganando e tirando dinheiro do povo. E assim estão comprando, meus irmãos, aí fazendas, comprando carro blindado, aviões. Meus irmãos, é assim. Estão vivendo o mundo. É pessoas que estão, meus irmãos, no mundo do pecado, não têm o conhecimento da verdade. Mas aqueles que conheceram a verdade, eles vão, meus irmãos, viver os mandamentos do Senhor, vai aguardar a vinda de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que existia 10 virgens. 5 eram, meus irmãos, prudentes, que viviam em santidade diante de Deus. E 5, meus irmãos, eram loucas. Elas não guardavam a palavra de Deus. Vivia dentro da igreja, vivia, mas vivia de qualquer maneira. Acabava o culto, meus irmãos, ia para casa e assistir suas novelas, e assistir seus programas mundanos. É assim, meus irmãos. E diz a palavra de Deus que quando o noivo chegou, aleluia, as 5 prudentes estavam preparadas para receber o noivo, mas as 5 loucas estavam, meus irmãos, despreparadas. Acabou o seu azeite, aleluia. Não podemos deixar, meus irmãos, acabar o azeite. Não podemos deixar apagar a lâmpada que está acesa em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida, em nossas mãos. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele falou, meus irmãos, de uma carreira dos atletas na época. Diz, meus irmãos, que os atletas pegavam, meus irmãos, a tocha acesa em suas mãos e saía correndo, meus irmãos, passando por tudo quanto é lugares difíceis, buracos, barrancos, e ia, meus irmãos, correndo com a tocha acesa para entregar para o seu adversário que estava lá esperando. E se ele chegasse lá, meus irmãos, e entregasse a tocha acesa, ele era trazido de volta e ia receber, meus irmãos, prata, receber ouro, roupas resplandecentes, valiosas, e ficava até rico, né? Ficava rico. Mas diz, meus irmãos, a palavra de Deus, que se ele não chegasse com a tocha acesa, era trazido de volta e colocado, pendurado, meus irmãos, e tacado fogo.
era queimado na frente de todos. Era o preço do castigo de quem deixasse a tocha de fogo apagar em suas mãos. Era a carreira que o apóstolo Paulo estava dizendo naquela época. E ali, meus irmãos, ele comparou esta carreira com a carreira do Evangelho, aleluia. Deus chamou, meus irmãos, Deus chamou a cada um, Deus chamou meus irmãos, chamou minhas irmãs para adquirir esta tocha acesa. Ele colocou em suas mãos esta tocha, e agora você tem que correr o Evangelho, aleluia, e levar esta tocha para outra alma que está lá sem Cristo, para que ela venha receber esta tocha acesa. Você não pode deixar apagar, você não pode, minhas irmãs, deixar a tocha apagar em suas mãos, porque o castigo é grande. Não será só queimado, meus irmãos, mas sim será lançado no lago de fogo para toda a eternidade. Então nós devemos, meus irmãos, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Devemos viver como viviam os apóstolos. Eles viviam, meus irmãos, reunidos, unidos um com os outros, vivendo na caridade, no amor um com os outros. Ninguém tinha falta de nada, porque eles vendiam os bens na época e traziam, meus irmãos, para os apóstolos. Os apóstolos repartiam com todos que estavam necessitados. Ninguém ficava, meus irmãos, sem alimento, sem comer. Ninguém ficava, meus irmãos, sem beber, porque eram todos, meus irmãos, alimentados por eles para a glória do Senhor. Hoje, meus irmãos, você vê os irmãos, vê pessoas aí passando na rua ou na calçada sem comer, sem beber, vivendo, meus irmãos, uma vida terrível, e muitos têm condições de ajudar e não ajudam. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter a caridade. Esta é a caridade, levar, meus irmãos, abrir nossas mãos e ajudar aquele que precisa, aleluia, oh glórias a Deus. E diz a palavra do Senhor: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, aleluia. Imagina, meus irmãos, quando Jesus aparecer nas nuvens, o sol vai se escurecer, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. A lua não dará mais a sua luz, e as estrelas dos céus cairão, glória a Deus, e as potências dos céus serão abaladas, glória a Jesus Cristo, aleluia. Ai daquele, meus irmãos, que não subir no arrebatamento, ai daquele que não tiver preparado para subir, meus irmãos, no arrebatamento, que é a primeira ressurreição em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Feliz e santo é aquele que faz parte na primeira ressurreição, oh glória a Deus, porque, meus irmãos, será levado para o paraíso, aleluia, lá onde está, meus irmãos, os servos de Deus, que viveram em espírito e em verdade aqui na terra. O que nós passamos aqui, meus irmãos, tem pessoas passando piores. Nós estamos vivendo os últimos dias, terrível. Estamos, meus irmãos, vivendo as doenças. As doenças, meus irmãos, estão aí atacando o ser humano. Está vivendo, meus irmãos, a fome, a peste, a pestilência. Está acontecendo nesses últimos dias. E a maioria, meus irmãos, estão com os olhos como que fechados. Não estão enxergando isso. Os sinais estão acontecendo, meus irmãos. Houve agora, meus irmãos, um terremoto em São Paulo. Olha, não existe, meus irmãos, isso, mas está acontecendo, porque o Brasil tem apenas uma placa tectônica, e o terremoto só pode acontecer aonde tem o país que tem duas placas tectônicas, porque ela bate uma na outra e acontece o terremoto. Mas o Brasil só tem uma. Como que está dando o terremoto? É o sinal de Deus, meus irmãos. É o sinal de Deus. A violência, a pestilência, a maldade nos corações. O pai não entende mais os filhos não entendem mais os pais. O amor se esfriou nos corações, meus irmãos. O amor se esfriou. Não tem mais amor, meus irmãos, nos corações. As pessoas, meus irmãos, estão se enganando a si mesmos. A maioria, meus irmãos, estão vivendo como vive o mundo. Nós não podemos viver como vive o mundo, porque quando Jesus aparecer nas nuvens, o Espírito Santo tem que estar em nós.
para que Jesus nos arrebata. Porque o Espírito Santo, Jesus disse: eu irei para o Pai, convém que eu volte para os céus, convém que eu vá para o Pai, para que quando eu chegar lá, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos guiará no caminho que deve andar. Mas como, meus irmãos, que vamos receber o Espírito Santo nos dias de hoje? Termina os cultos, meus irmãos, os pastores vão para diante da maldita televisão, assistir, meus irmãos, os filmes mundanos, assistir, meus irmãos, as coisas, os programas malignos. Acaba o culto, meus irmãos, vai lá para a casa da segunda namorada, vivendo, meus irmãos, a prostituição, o adultério. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que naquele dia o Senhor Jesus vem buscar um povo especial, aleluia, um povo de boas obras. Porque, meus irmãos, nos céus não entrará nada que contamina, nada. A maioria, meus irmãos, dos pregadores estão abrindo as portas, que as irmãs podem usar pintura, podem usar correntinhas, podem usar roupa transparente, pintar o cabelo, cortar a ponta do cabelo. Não tem problema não, pastor, é higiene isso. Sim, meus irmãos, é higiene. Você pode fazer o que você quiser, mas no céu você não pode entrar desta maneira. Este pastor está te enganando, este pastor está te lançando no abismo e você não está vendo. Estão caminhando para o abismo sem enxergar, meus irmãos. Estão enganando a si mesmo. A mentira, o engano, a falsidade nos corações. É como, meus irmãos, os 7 filhos de Sebas, na época, eles viram, meus irmãos, o apóstolo Paulo expulsava o demônio com autoridade. O apóstolo Paulo olhava para as pessoas, meus irmãos, demoniadas, ordenava que o demônio saía, a pessoa era liberta na hora, para a glória do Senhor. Aí os filhos, meus irmãos, os 7 filhos de Sebas, foi, meus irmãos, expulsar o demônio também. Que eles achavam que ele era conhecedor da palavra, conhecia, meus irmãos, a palavra de Deus, vou expulsar também. O demônio olhou para ele, meus irmãos, e disse para ele: quem é tu? Eu conheço a Jesus Cristo e bem sei quem é Paulo, mas você, quem é você? E deu, meus irmãos, de cima dele, que se feriu todo. Está entendendo? Foram feridos pelo demônio os 7 filhos de Sebas. Então, meus irmãos, esses homens estão expulsando o demônio por aí, fazendo, meus irmãos, operação de cura, tudo na mentira, no engano, porque tem que estar em espírito e em verdade diante de Deus, para que Deus venha ouvir. Senão Deus não vai ouvir. Se nós não estivermos com o coração voltado para Ele, com sinceridade em nosso coração, nós temos, meus irmãos, que viver diante do Senhor, se quiser ser ouvido por Ele. E vai chegar o momento, vai chegar hora, meus irmãos, que vamos necessitar de clamar a Deus e Ele nos ouvir na hora. Mas se nós não estivermos pisando neste caminho verdadeiro, não seremos ouvidos. Aleluia, glória a Deus. Porque a maioria hoje, meus irmãos, eles só estão atrás da prata, do ouro, estão atrás, meus irmãos, da mentira, do engano, da falsidade. Pastores, meus irmãos, que casam 2, 3 vezes, achando que não tem problema. Não, Moisés deu carta de divórcio. Ele deu carta de divórcio, não tem problema divorciar não. Você pode divorciar sim, se você quiser, não tem problema. Mas você não pode casar com outra nem com outro enquanto o cônjuge seu estiver vivo. Não pode, meus irmãos. Não existe separação senão a morte. Você só é livre do seu casamento após o seu cônjuge morrer. Aí é livre. Ao contrário, não existe na Bíblia um meio que Jesus diz que você pode casar novamente. Mentira, meus irmãos. São pastores enganadores e mentirosos que não estão atrás da sua salvação, está atrás do seu dízimo, da sua oferta, do seu dinheiro. Por isso que ele aceita isso. Está entendendo? Assim é a palavra do Senhor. Aleluia. Mas daqui a pouquinho Jesus aparece nas nuvens e eles terão que dar conta de tudo isso que estão fazendo. Aleluia. Glórias a Deus. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, meus irmãos, o seu povo. E não adianta, meus irmãos, nenhum exército na terra, com metralhadoras, com canhões, não existe arma que possa impedir o Senhor Jesus arrebatar o seu povo aqui da terra. Não existe. Coisa linda, Não Deus. existe ninguém, meus irmãos, Glória nem a meus Deus. irmãos os macumbeiros, feiticeiros, que contraria hoje a palavra de Deus. Ninguém, nem mesmo Satanás poderá impedir, porque naquele dia ele será amarrado e lançado no fogo do inferno. Está entendendo, meus irmãos? Então nós precisamos viver a palavra verdadeira do Senhor, a doutrina de Jesus, guardar, meus irmãos, em nosso coração, em nossa alma, por onde quer que nós andarmos, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, nós temos que estar guardados e vivendo diante do Senhor, amém? Graças Para a que Deus, possamos subir aleluia. naquele dia ao encontro do Senhor, aleluia. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos internautas. Deus te guarda e te prepara para este grande dia da vinda do Senhor Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.